Nós estamos aqui com o Edson Claro de Moraes, sem dúvida um dos maiores incentivadores do Brasil na área de conforto acústico em edificações. O Edson é idealizador do Vidrosom, o congresso que anualmente debate o tema e também o conforto térmico em construções. Ele é diretor da Atenuação, empresa que oferece soluções para isolamento acústico em janelas e portas. É diretor da Proacústica, a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. É diretor da Universidade do Som, diretor da ACEAL e é especializado, ou melhor, tem especialização em acústica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Edson, obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma honra, Amorim. Diga aí, Edson, por que o mercado brasileiro não tem, ou não tinha, a cultura de investir em conforto térmico e acústico para as edificações, sobretudo em residências? Amorim, essa é uma questão que praticamente ela define o mercado como um todo. Nós somos um país tropical, e como país tropical, as nossas janelas e portas permanecem abertas a grande parte do ano, né? Por uma condição climática. Com o advento das grandes cidades, com o aumento dos tráfegos, do ruído urbano, surgiu a necessidade de nós começarmos a nos enclausurar. E que aí que surgiu a ideia do conforto. Aí pessoas passaram a perceber, a ter uma noção que precisava de um produto melhor nas suas residências, né? Então, eu diria que é uma questão cultural, é o fato de nós sermos um país tropical. Isso é que foi a grande barreira. E com o crescimento, tornou-se uma necessidade. Então, eu diria que é isso, viu? A barreira é mais pela não necessidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? De falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta que eu preparei aqui para fazer mais tarde, eu já vou fazer agora, porque eu acho que dá para emendar. Então, nesse caso, com a pandemia, você sentiu aumentar a procura das pessoas, já que elas passaram a ficar mais tempo em casa e então tiveram de utilizar mais ou menos janelas e portas acústicas? Eu diria que a pandemia foi um verdadeiro divisor de águas para quem está nesse segmento. Realmente o aumento foi assim incrível. A pessoa passou a perceber os sons que ela não percebia por chegar tarde, por não ter tanto tempo dentro das casas. Isso é um fato, viu? Não só para o meu segmento, mas para outros também. Foi uma coisa incrível. Eu diria que ela contribuiu muito para essa percepção daquilo que já existia. Então, eu diria que a pandemia é um elemento marcante aí no segmento. Muito interessante. Olha, Edson, os detalhes, eu acredito, são bastante técnicos, mas, de forma geral, como o vidro e o caixilho podem atuar juntos, oferecendo essa proteção que, pelo jeito, agora deve continuar sem parada? Você tocou num ponto extremamente técnico, mas eu acho que para o leigo que nos está ouvindo, é importante ele saber que o vidro ele tem uma participação muito importante. E tem compêndios e mais compêndios na internet que fala sobre o seu desempenho, tanto térmico como acústico, como de segurança e outros fatores aí fantásticos, tá? Porém, o vidro precisa de um elemento para se movimentar, tá? Ninguém coloca o vidro na parede ou naquele vão, ele precisa de uma estrutura. E essa estrutura foi muito negligenciada durante anos e anos no Brasil. Então, era muito comum a pessoa falar assim, choveu tanto que até entrou água na minha casa. Ou seja, ele nunca associou que o produto dele não pudesse entrar água. Eu costumo comparar o Minha Casa Minha Vida com o automóvel. A indústria automobilística nos deu um show. Ela, quando percebeu que a renda do brasileiro caiu, ela passou a fazer 1.0 e, com o tempo, ela colocou todos os atributos dos carros de luxo nele. Direção hidráulica, airbag, um máximo de conforto. E a janela do 1.0 não entra água. Por que a janela do Minha Casa Minha Vida tem que entrar água?
Quer dizer, o fato de ter chovido muito não significa que tenha que entrar água na sua casa. Então, eu diria que esse componente aí, essa variável aí, ela é muito importante, porque é uma questão cultural. Você passou a ter essa percepção e esse produto tem que atender às normas. Então a gente pode concluir que já existem janelas 1.0? Gostei. Isso é ótimo, Amorim. Sim, já existe. E por que porque a pergunta foi muito importante. O vidro fez o seu papel, a indústria do vidro fez, de fato fez. Ela não divulgou. Aí nós podemos puxar a orelha deles. A divulgação ainda está muito distante do que deveria ser feito. A indústria de perfis, vamos chamar assim, os sistemistas estão vindo atrás. Mas eu diria que você já tem no mercado a janela 1.0, que cabe no bolso, porém ela não é tão... Não tem divulgação. Nós temos normas que ajudam, uma série de coisas, mas ela ainda não chegou. É aquela velha história da comida do gato, né? Nós estamos vendendo a comida para o dono do gato, mas quem come é o gato, né? Aquela história, aquela brincadeirinha, é a mesma coisa. Não chegou ainda no consumidor final, mas você já tem perfis, sistemas, tanto de PVC, de madeira, de aço, de alumínio, que já atendem essa demanda. O problema é levar a informação. Temos janela 1.0. E quem está falhando nessa informação, que não está comunicando ao mercado que existem? Então, esse é o grande desafio nosso, né? Porque outro dia, conversando com a Sebracê, com qualquer um deles, o da Guarda é a mesma coisa, da Vivix, da AGC, a linguagem deles parece que tem que ser cientista para entender, viu? Se eu falar para você de transmissão luminosa, de fator solar, se eu falar para você de dB em 500 Hz, eu falei, puxa vida, não é mais fácil falar que é igual ao protetor solar? Você não passa na pele o protetor. Não é melhor falar que esse vidro faz o mesmo efeito do protetor solar? Eu acho que falta linguagem e falta a coragem de investir um pouco, sabe? Chegar ao... Eu sei que é caro, não é fácil, né? Você não faz nada se não for... Mas está faltando, sabe? Essa experimentação. É muito comum eu chegar num local e ver que passou pela mão de um arquiteto, mas ele não prestigiou o conforto térmico e acústico. E eu fico pensando, baita oportunidade, ele poderia estar ganhando dinheiro com isso, mas ele não leva isso em consideração. Falei isso para o presidente das BEA, lá, que é grande amigo meu, ele ficou assim, mas você não precisa acreditar em mim, entra em qualquer restaurante aí de bom nível e veja se tem acústica, se dá para conversar. E a mesma coisa as residências, muito bacanas, obras maravilhosas, vê lá se tem conforto dentro. Ninguém pensa nisso de maneira global. Então, eu diria o seguinte, o desafio é levar essa informação para a Dona Maria. Como é que nós chegamos nela? Isso custa dinheiro? Custa, mas não tem outro meio. Nós temos que... As normas ajudam, o segmento. O problema do segmento é que a gente fala para nós mesmos, Amorim. Resumo é esse. Ele continua falando para si mesmo. Ô Edson, normalmente as pessoas associam proteção térmica e acústica apenas a vidros insulados, que são os chamados vidros duplos, não é? Eles são excelentes para isso, mas são a única solução? Não. Tem uma série de soluções. Vocês têm brise, vocês têm sombreamento, você tem placas, você tem barreiras, você tem drywall, você tem uma série de soluções. Agora, vamos pensar. Se você não leva a informação, o povo vai buscar. Se você entrar na internet hoje e digitar soluções acústicas para janelas e portas, você vai ver lá que vendem colchão velho para você colocar na frente da sua janela. Vão ver lá que vendem caixa de ovos para soluções termoacústicas. Quer dizer, se a gente não fizer o nosso papel, o povo dá um jeito. E eu coloquei lá no Vidrosom, não sei se vocês viram, o absurdo do absurdo, que foi um prédio na Avenida Paulista de alto padrão, onde os moradores optaram em fechar a sacada com alvenaria, colocando em risco daquilo cair. Mas, você vê, se nós não chegamos nesse cliente final, ele busca soluções. Aí vai botar colchão velho na frente da janela, vai colocar caixa de ovo, que é um mito. Isso daí, no máximo que pode fazer é juntar barata, não vai trazer nenhum conforto acústico.
E você vai vendo, e você tem soluções, você tem o brise, você tem a parede, você tem a geometria, os ângulos, uma série de soluções práticas. Porque, Amorim, uma coisa tem que ser dita, a janela termoacústica, né? O vidro termoacústico não é a solução. Nós somos um país tropical. Esses produtos, eles enclausuram, eles exigem outros, como o ar-condicionado, que podem trazer problemas respiratórios, apneia. Nós temos que ter consciência para isso. Isso é uma solução para um problema que nós mesmos causamos. Então, quando você usa a criatividade, a imaginação dos arquitetos, jogando o quarto para o fundo, trazendo a lavanderia para frente da casa, você começa a ver criatividade no qual você pode ter janelas que permitam a ventilação, que não precisam estancar o ambiente. Quando dizemos que o mercado brasileiro investe pouco em conforto térmico e acústico, por meio de janelas e portas, nós estamos falando principalmente das obras residenciais de médio padrão ou populares. Como tornar essas soluções mais acessíveis e como a legislação pode incentivar isso? Essa pergunta também, de certa forma, você já respondeu anteriormente, que com relação à divulgação, mas acho que a gente pode voltar a explorar um pouco mais aqui. Sim. Primeira coisa, Amorim, eu mudaria essa palavra conforto. A palavra conforto, ela remete a coisas caras, sofisticadas, e elas não são tangíveis. Então, é difícil você falar, aí no seu estúdio, você tem conforto agora? Aí você para, como é que está a temperatura? Como é que está a iluminação? Como é que está a ventilação? Como é que eu me sinto aqui? Então, é muito subjetivo, é muito complexo. E você só vai ter essa percepção quando incomodar. Quando você tiver um ruído aí do vizinho, você não vai conseguir falar no microfone comigo. Ou se tiver muito quente o ambiente, ou se ele estiver pouco iluminado, coisas do gênero. Se ele estiver insalubre. Então, eu diria que essa palavra já nos atrapalha. A segunda é entender que isso não é caro, sabe? É o contrário. Isso é conforto na pele, é proteção solar, é o creme, é a pomada que você passa e que te traz alívio à queimadura. O desconhecimento, eu sei, é difícil, é complicado, né? Você passa por uma questão financeira muito grande. Mas eu acho que, por exemplo, quando eu comecei aquela provocação que eu fiz para as BEA, né? Por que vocês não consideram isso? Quer dizer, eu generalizei de maneira provocativa mesmo, para ver qual era a reação. Mas eu acho que cabe a nós mesmos, sabe? Cobrar mais, falar mais. Nós temos um grande aliado, que é a norma 15575 e a 10821. Elas têm força de lei. Eu acompanhei essas normas na Europa. Na Europa já tem 30 anos. Nós estamos com 10 anos. 2013, um pouco mais. Mas na Europa ela já tem 30 anos. E eles também passaram por isso, sabe? Eles também passaram por esse processo. Como eles têm a questão climática que favorece isso, para eles terem produtos melhores, isso também ajudou. Mas esse caminho nosso também está sendo bom. Nós não tínhamos nada, se você lembrar, até pouco tempo atrás. Bater em ferro quente, né? Agora é bater em ferro quente. Você mencionou no início do nosso bate-papo que o Vidrosom já está na 13ª edição. Então, fazendo uma retrospectiva rápida aí, você crê que nós avançamos desde o primeiro com relação à cultura, com relação ao uso? E aproveita um gancho, não vai esquecer, você citou agora há pouco 2 normas, e uma delas a 10821, que é Esquadrias para Edificações. E você acha que esta norma da ABNT também tem ajudado? Sim. Você falou, você vê, são 13ª edição, ajudou muito. Eu vejo que o mercado, na Universidade de Som, nós fazemos 2 a 3 cursos aí por ano, aumentamos estamos em 5 cursos anuais, pessoas buscando informação. A norma também foi um divisor de água, porque ela trouxe uma certa obrigatoriedade. Os níveis lá não são ainda os ideais, mas o Brasil é um abismo social, né? A gente, infelizmente, a gente convive com situações assim. Eu tive até um caso assim que me emocionou muito. Eu tive um colaborador
que trabalhou com a gente durante muitos anos, e quando ele saiu, eu falei, puxa, você foi um baita cara aqui dentro. Por que você tinha esse entusiasmo, essa vontade, não, um baita colaborador mesmo, né? E estava saindo agora para um projeto próprio, né? E ele me disse assim, você sabe o que mais me fascinou nessa empresa? Nessas fábricas de janelas e portas? É que eu venho do interior da Paraíba e a minha casa nunca teve janela e porta. Então, diante de um abismo social... Emocionante, rapaz. O menino deu um abraço nele. Eu falei, cara, claro. você não sabe o que é trabalhar nisso aqui e saber que eu nunca tive isso. Então, o Brasil é isso. Então, a gente tem que pegar essa norma aqui, que tem um monte de exigência, fazer algumas concessões e, ao mesmo tempo, não deixar muito barato, né? Então, infelizmente, eu escutei outro dia do Maurício Bianchi, desse empreendimento Casa Matarazzo, um engenheiro fantástico, e eu apertei muito ele nessa questão do conforto térmico e acústico. Ele falou assim, mas Edson, o seu segmento emite uma nota fiscal de um produto não conforme. O que você quer falar a respeito? E é verdade. O Brasil permite que você emita uma nota fiscal de um produto fora de norma. E nós temos 2 normas que estão nos ajudando muito. Mas nós temos que levar isso, conscientizar, porque para o país, para o fisco, pouco importa, ele quer faturar o dele. Isso aqui é verdade, ele quer cobrar um imposto. Se você está vendendo fora, isso pouco importa, né? Mas nós temos que ter essa consciência. E aí eu fico pensando, se a gente aperta na fiscalização, se nós vamos para os órgãos competentes e pegamos pesado, como é que fica o cara que nem teve? Como o caso desse menino, não tem dinheiro nem para pôr aquilo. Então, o Brasil é esse desafio, né? Abismo social imenso, que nós temos que aprender a lidar, usar a norma a nosso favor, não digo ser complacente, mas entender que é difícil. Talvez criar um prazo mais longo, produtos intermediários. Agora, a norma ajudou muito, sem dúvida, os consultores de acústicas hoje, os seus escritórios estão todos lotados. Porque você sabe, esse elemento WhatsApp, você cria grupos, ele viraliza muito rápido. Então, e hoje nós já temos, que me perdoe o termo, o advogado de porta de condomínio. Desculpe o termo, tá? Nada contra o segmento, hein, por favor. Mas já existem pessoas orientando os prédios, principalmente Minha Casa Minha Vida, que você tem direito. Então, aquele que está nos ouvindo, que é do segmento, fique atento. Porque se você fizer coisa fora de norma, você vai ser cobrado lá na frente. O Edson, você falou, eu tenho aqui na minha cabeça a NBR 10821, esquadrias para edificações. Você citou a outra. Vamos relembrar aqui ao nosso ouvinte dessas 2 normas. 10821 e... NBR 15575. E ser mais específico, capítulo 4. Ali você vai ter toda a classificação das esquadrias que você pode pôr para cada empreendimento. Você vai ter nível 1, 2 e 3 lá, de acordo com a região, de acordo com o ruído existente. Tá? Então, hoje, fique muito atento, porque essa norma ela tem força de lei. A norma não tem, sim, senhor. Fique atento. Certo. Nós dependemos muito no elo da nossa cadeia aí, lá lá na ponta do nosso vidraceiro, nosso colega, parceiro vidraceiro. Como é que a gente pode ajudar o vidraceiro a convencer o construtor, ou melhor, a convencer o consumidor a investir em esquadrias e vidros de qualidade, Edson? Como é que a gente pode ajudar esse profissional a nos ajudar? Eu vim de multinacional, eu morei fora do país e vim parar nesse segmento. E passei a ter um respeito enorme pelo vidraceiro, Amorim. A vida desse homem não é fácil, sabe? Porque é mais ou menos como o meu ortopedista, ele falou, eu faço aqui o diagnóstico, mas quem vai cuidar de você é o fisioterapeuta. Ou seja, o cara mais importante no segmento, que me desculpe os meus amigos fabricantes de vidro, é quem vai apertar o parafuso. É ele que vai garantir tudo aquilo que você prometeu no seu folheto, no seu vídeo, na sua internet. É ele que vai garantir se ele fizer uma boa instalação, se ele fizer uma boa montagem.
Esse solitário, esse homem solitário, que é o responsável, ele é praticamente hoje um consultor, ele é praticamente um especificador desse produto, ele ainda não é visto ainda como um protagonista, ele é visto como coadjuvante. Então, a norma, de certa maneira, ajudou ele, que o fabricante responde junto, e o arquiteto também. Agora, como ajudá-lo? Não tem outro caminho. É conscientização, o trabalho que vocês fazem. Não é falar bem de vocês. Você tem uma baita... A melhor revista, eu considero, a melhor revista do segmento, entendeu? Estou preso a ninguém, posso falar isso de coração aberto. É esse esforço que tem que ser feito. E reconhecer. E eu espero que ele se torne protagonista agora. Porque tudo agora passa na mão dele. E é aquele parafuso mal apertado que põe em risco tudo aquilo que você prometeu. Então, eu diria que falta também às indústrias, aos beneficiadores, capacitar esses caras e botar o selo junto. Porque quando o cara fala, eu estou usando o sistema de fulano, eu sei, mas ele te credenciou, ele te capacitou, ele responde junto? Ah, não, então, meu amigo. Ô Edson, quais são os passos para um bom desenvolvimento termoacústico? Tá, legal. Você que está nos ouvindo aí, sempre que você for lidar com isso, fique muito atento ao entorno, ou seja, de que ruído nós estamos falando? De trânsito, de cachorro, de avião, é uma boate, é uma fábrica. Primeira coisa, caracterize aquilo, tá? Procure ter uma noção muito clara do que é aquilo, porque o vidro, ele é um componente que você vai encontrar ele na internet muito claro o desempenho dele por faixa de frequência, ou seja, por tipo de ruído que você identificou. Se você for trabalhar com vidro insulado, o popular vidro duplo, lembra de você ter assimetria, ou seja, nunca tenha espessuras idênticas, ou seja, 2 vidros de 4 é pior que um vidro de 4. Vou repetir, 2 vidros de 4 que dão 8 milímetros é pior que um vidro sozinho de 4, que entra em ressonância. Então, primeira coisa, um de 4 ou um de 6, sempre espessuras diferentes, assimetria. O segundo passo, aumente a distância deles. Quanto maior a distância, melhor o desempenho, tá? Terceiro passo, se você puder usar um deles laminado, se isso caber no bolso do seu cliente, faça uma opção pelo laminado. Quarto passo, se puder fazer os 2 laminados, melhor ainda. E uma cerejinha do bolo, se você puder inclinar um deles, você ainda tem mais desempenho, porque você evita que o ruído, na hora que passe de um vidro, fique batendo no outro, na horizontal, ele vai fazer um caminho na vertical, você ganha mais 1, 2 dBs aí. Eu diria que são 4, 5 passos bem simples, coisas bem práticas que você pode fazer. As 3 leis que regem o isolamento acústico são a lei da massa é peso, vidros grossos. A lei da frequência, use vidros de espessuras diferentes e, de preferência, laminado. E a terceira lei é aquela que eu já falei antes, frestas. Faça com que todo o seu conjunto não tenha fresta. E fique bem atento às normas que eu falei, a 10.821 e a 15.575. O Vidrosom 2021, realizado recentemente, cuja cobertura está no portal já da Abravidro, e também estará mais detalhado na edição de dezembro da revista Vidroplano, foi realizado este ano, evidentemente em função da pandemia, pela primeira vez no formato online. Que balanço você faz sobre isso? Olha, boa pergunta. Eu fui muito resistente a isso, muito resistente. Mas até que uma pessoa falou assim, faz ele antes de julgar, faz e veja os resultados. A pandemia nos leva para isso, caminhou para isso. E eu fiquei surpreso de ver tantos inscritos e tanta gente acompanhando. Então, Amorim, nós já somos de uma geração intermediária e nós vamos ter que nos adaptar a esse novo normal. Eu faço um balanço muito positivo. E eu, recentemente, participei de alguns outros eventos online e também comecei a gostar. E eu já começo também a repensar se o meu deslocamento vai fazer sentido. Cabe a nós transformar isso mais palatável, ficar ainda mais agradável. Mas eu falo que é muito positivo. Eu fiquei muito feliz, nós tivemos, assim, muito cuidado, gravamos todas as palestras para que fôssemos bem rígidos com os horários, usamos aquele procedimento, só vamos falar de cereja do bolo, aquilo que é útil, pensar muito no ouvinte, naquele vidraceiro que está nos ouvindo, falar, não é esse parafuso, não é assim que se coloca,
é nível e prumo, o jovem, é o básico do básico, planicidade. E eu acho que essa é a linguagem. O balanço que eu faço é esse, o mundo caminha para isso. E nós dois aí vamos ter que nos adaptar a isso também. Sem chance. Veio para ficar. Edson, agradeço muito a sua participação no Vidrocast e eu agora, finalizando, abro um espaço para você deixar o seu recado ao mercado e também abordar algo que nós não lhe perguntamos. Fique à vontade. Obrigado. Eu penso muito numa coisa que outro dia eu participei de um concurso, de um congresso de longevidade. Eu gosto muito do tema. E o cara falou assim, né? O jovem, ele quer ser rico. E o rico quer ser jovem. E eu pensei, caramba, esse nosso produto, o vidro em si, que é um produto nobre, o térmico, o acústico, ele é um dos pilares da juventude. Porque isso é saúde. É impressionante você dormir com conforto térmico acústico, você está ganhando anos de vida, você está se tornando jovem. E isso não custa caro. Então, quando a pessoa fala, já me acostumei com o barulho, pô, jovem, acredite ou não, você tem um preço a pagar. Você vai pagar esse preço. Você falou que se adaptou, é que nem academia. Você foi lá, fez musculação, o músculo ficou forte, doeu, ele te adaptou. O que aconteceu dentro de você que te permite falar, eu já me acostumei com esse calor, com esse frio, com essa barulheira? Não, você vai pagar esse preço. Então, eu diria o seguinte, vamos ser jovens, vamos apostar no segmento. Eu acho que o vidro é um dos produtos mais nobres da construção civil. Lavou está novo. Por que você vai pendurar um perfil qualquer nele, cara? Ele vai ser quase que eterno, vai durar a sua existência. Por que você vai pôr um fecho qualquer, um vagabundo? Pô, ele vai estar sempre novo. Então, essa conscientização é muito importante, principalmente para o vidraceiro. Não pendura qualquer correntinha ali, caramba. O vidro vai ficar. Por que um produto tão nobre desse nós vamos desmerecer? Então, essa consciência dele mesmo, como para ganhar concorrendo naquela ânsia, para com isso. O vidro vai ficar e você vai embora. Vamos ser jovens. Muito bem, Edson, nós lhe somos muito gratos pelo seu tempo, por ter participado conosco e ter compartilhado do seu conhecimento, do seu ponto de vista, do seu entendimento desta área que, para nós leigos, pelo menos, nos parece muito complexa. Não, foi um prazer, realmente, Amorim, a sua revista, a revista de vocês, ela é muito útil e muito importante para o segmento, ela traz conteúdo. E não tem outro caminho, é divulgar, divulgar e divulgar. Eu é que agradeço e até a próxima.